Olá, querido telespectador, querida telespectadora da TV Mundo Maior e da TV A Caminho da Luz. Sejam bem-vindos ao programa Jesus e o Espiritismo comigo, André Luiz Chiarini Vilar. Estamos nesta temporada chegando ao término do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Quem está me acompanhando pela primeira vez, no YouTube da TV A Caminho da Luz, você encontrará a playlist do estudo do livro A Caminho da Luz. Então você poderá acompanhar desde o prefácio, capítulo por capítulo, item por item, e já estamos chegando ao término. Mais algumas poucas semanas, nós chegaremos ao término deste livro, que para mim é um livro magnífico, traz instruções interessantíssimas e que vale a pena nós lermos, relermos, estudarmos, reestudarmos pela sua importância e finalidade. No dia de hoje, dando continuidade no capítulo 24º, nós começaremos o estudo através do item Lutas Renovadoras. Se o tempo permitir, veremos lutas renovadoras e também a América e o futuro. Começa Emmanuel nos dizendo: o século XX surgiu no horizonte do globo, qual a arena ampla de lutas renovadoras. As teorias sociais continuam seu caminho, tocando muitas vezes a curva tenebrosa do extremismo. Mas as revelações do além-túmulo descem às almas, como orvalho imaterial, preludiando a paz e a luz de uma nova era. Então nós percebemos o quanto que é perigoso o extremismo. Hoje, fazendo apenas um parênteses, saindo do começo do século XX e chegando no século XXI, especialmente no ano de 2020, 2021, período pandêmico, nós percebemos o quanto estamos extremistas. Quando eu falo quanto estamos, é o coletivo. O coletivo, aqui no Brasil, dividido em partidos, dividido em grupos, dividido em ideologias extremistas, sem analisarmos o lado do outro, ou sem analisarmos o bem para o país, o bem para a comunidade, o bem para as pessoas. Então isso é muito perigoso, porque gera o que temos visto: desemprego, desuniões. Tem pessoas que não se falam dentro da mesma casa por conta da política. Tem pessoas que no trabalho não se falam por conta da política. Tem pessoas que deixaram o centro espírita, a igreja ou o templo religioso que frequentava porque pensa diferente do outro que ali está, politicamente falando. Então toda posição extremista não ajuda, não colabora. Ter uma opinião é uma coisa, ter uma ideia, ter uma convicção, ter um ideal é uma coisa e é louvável. Agora, o que nós estamos vendo hoje não é isto. O que nós vemos hoje são brigas ideológicas que não nos levarão a lugar algum. E daqui a 100 anos, ao olharmos para a nossa história de hoje, nós veremos o prejuízo das atitudes que temos visto, ouvido e presenciado. Agora, voltando propriamente para o texto de Emmanuel. Então, o século XX, ele surge ainda com aquela ideologia do século XIX. Então, avançou-se em muitas coisas: ciência, literatura, música, academia educacional, as universidades prosperando cada dia mais. Então isso foi um ponto positivo do século XVIII, do século XIX, do século XX. Mas um ponto negativo: a política há muito tempo está tentando achar um papel que seja o bem de todos. Só que nesse intercâmbio, entre achar o melhor, entra o pensamento mesquinho humano. Então a vaidade, a ideia pelo poder. O Chico Xavier tinha uma frase que eu gosto muito: você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. E aí nós vemos o desastre que aconteceu naquela época e o desastre que acontece na atualidade. Então foi sendo laboratório.
Esta nova era que Emmanuel fala no final do primeiro parágrafo, nós ainda não chegamos. Estamos sim melhores em alguns quesitos do que ontem, alguns estamos estacionados, mas esta nova era ainda não adentramos. Continua Emmanuel. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. Então o espírita convicto, o espírita sincero, ele encara o mundo com a realidade que aquele momento pede. Não uma realidade desesperançosa, mas ao mesmo tempo não uma realidade cega. Então nós vemos tudo o que estamos vendo e vemos o conjunto que foi o século XX. Típicos de um planeta nos moldes de mundos de provas e de expiações. Reinando a vaidade humana. Se não fosse a vaidade humana, teríamos a Primeira Guerra Mundial, que veremos daqui a pouco, de 14 a 18. Se não fosse a vaidade humana, nós teríamos espaço para um Hitler de 1939 até 1946 fazer tudo o que fez? Será que se não fosse a vaidade humana, nós teríamos as guerras que tivemos apenas no século XX, narrada pela história? Então nós percebemos que a guerra. Hoje o que nós mais vemos são pequenos conflitos. Não se chega a vias de fato, mas hoje nós vemos os conflitos que poderiam ser resolvidos com tão pouco. Começando dentro de casa, o exceder. Excedemos no diálogo, excedemos na discussão, excedemos na exposição de um assunto e levamos isso para a sociedade, levamos isso para o trabalho, para o centro espírita, para a política. Então é muito sério essa questão. E agora nós vamos entrar naquela época triste da Primeira Grande Guerra Mundial, que vitimou também muitas pessoas. As guerras russo-japonesa e a europeia de 1914 a 1918 foram pródromos de uma luta maior, que não vem muito longe, e dentro da qual o planeta lijará todos os espíritos rebeldes e galvanizados no crime, que não souberam aproveitar a dádiva de numerosos milênios no patrimônio sagrado do tempo. Então tem pessoas que me perguntam assim, André, como é que você vê a atualidade? Você é de uma época que as drogas estão em números elevados, a sexualidade começa muito cedo, nós temos viciados de toda sorte. Como é que você vê tudo isso à luz do Espiritismo? Com muita naturalidade, por conta das reencarnações. Emmanuel, Dr. Bezerra, André Luiz, Chico Xavier e outros grandes trabalhadores encarnados e desencarnados já falavam que a reencarnação estava com as suas portas escancaradas e que viriam espíritos de toda sorte para poderem, através de uma última oportunidade reencarnatória, crescerem, aproveitarem. É o que nós temos visto hoje. É o que nós temos visto hoje. Agora, isso compete a cada um de nós fazermos a nossa parte. Os outros não podem falar por mim. Se os outros querem usar drogas, fazer sexo na rua, deturpar a mensagem do Cristo, é problema de cada um. O convite é para mim. É para mim ser uma pessoa melhor. Eu não preciso do outro para ser melhor. Eu não preciso do outro para fazer a caridade. Eu não preciso do outro para ser espírita. Então é isso que eu vejo. Fico triste, porque poderia ser um filho, poderia ser um neto. Fico triste pela realidade que temos visto e o quão não estão aproveitando a chance. Mas, como diz uma citação bíblica, cada um segundo as suas obras. E encerra Emmanuel nos dizendo, então a terra, como aquele mundo longínquo da capela, ver-se-á livre das entidades endurecidas no mal, porque o homem da radiotelefonia e do
transatlântico precisa de alma e sentimento, a fim de não perverter as sagradas conquistas do progresso. Ficarão no mundo e os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo de vida e luz, desde o princípio. Época de lutas amargas, desde os primeiros anos deste século. A guerra se aninhou, com caráter permanente, em quase todas as regiões do planeta. A Liga das Nações, o Tratado de Versalhes, bem como todos os pactos de segurança da paz, não têm sido senão fenômenos da própria guerra, que somente terminarão com o apogeu dessas lutas fratricidas, no processo de seleção final das expressões espirituais da vida terrestre. Emmanuel nos convida a corrermos contra o tempo. Emmanuel nos informa que a Terra não ficará essa pobreza moral a vida toda. Muitos espíritos estão desencarnando e estão sendo exilados, degradados em outros planetas. Não é de agora. Não é Emmanuel. Esse livro é de 1938. Então, daqui a pouco mais de 10 anos, se tornará um livro centenário. Daqui a pouco tempo. E nós estamos vendo que dia após dia esse cerco tem se intensificado. A pandemia não veio à toa. A gripe espanhola, que foi mais ou menos no período da Primeira Guerra Mundial, não veio à toa. Então esses fenômenos da natureza vêm, não é à toa. Vêm com um propósito. Vêm com uma finalidade. Vêm com um papel. Agora, se a criatura humana vai ver ou não, André, amanhã com a vacina as pessoas vão voltar ao normal. Cada um vê o que quer ver. A espiritualidade não pode abrir os olhos de ninguém. Se a pessoa não aprendeu com a lição, infelizmente, não temos o que fazer. Agora, nós que vemos o lado espiritual, nós que temos a oportunidade de ver todo este movimento, nós temos a grande oportunidade de apressarmos o nosso passo em busca do aperfeiçoamento, da corrigenda e do crescimento. É este o apelo que Emmanuel fez naquela época e é este o apelo que eu faço nos dias atuais. Corrermos com o tempo, aproveitarmos e valorizarmos cada oportunidade, já que não sabemos quanto tempo teremos e não sabemos, por esta seleção natural que está sendo feita, como será a média para que permanecermos. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Retornamos com o programa Jesus e o Espiritismo. Estamos estudando o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. O item que veremos agora é o item A América e o Futuro. Então, apenas para encerrarmos o comentário do item passado, para não deixarmos nenhuma margem à dúvida. O ciclo de provas e expiações está no seu limiar, e chega-se um novo ciclo. Precisamos da regeneração. Precisamos urgentemente correr atrás do tempo, fazer o que nos cabe, aproveitarmos cada minuto, aproveitarmos não apenas para pensarmos em nós, agirmos por nós, mas também agirmos e pensarmos como um coletivo. Neste momento, nós vamos para o item A América e o Futuro. O que será que está reservado à América? Seja a América do Norte, a América Central, a América do Sul, onde nós estamos situados? Olha o que Emmanuel nos diz. Embora compelida a participar das lutas próximas, pelo determinismo das circunstâncias de sua vida política, a América está destinada a receber o cetro
da civilização e da cultura, na orientação dos povos por vindouros. Então nós vemos que na América do Norte, por exemplo, nós temos o cérebro do mundo na atualidade. Nós temos o desenvolvimento, em especial os Estados Unidos. Nós temos ali hoje o país com a maior economia, o país que procura incentivar o desenvolvimento de pesquisas, o empresariado. Então nós vemos que o que Emmanuel nos fala naquela época, ao longo do século XX, no século XXI, caminha com a veracidade. Então, o nosso continente, ele tem uma importância. É interessante que no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos nos fala que ao hemisfério norte do nosso continente foi dado o cérebro, para ser o cérebro do mundo naquela altura. E no hemisfério sul, onde nós nos encontramos, foi dado a oportunidade de ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Lógico, precisamos ver como uma proposta para o futuro, não como uma frase determinada para o hoje. É uma proposta para o futuro. Mesmo assim, nós já vemos que as informações gradativamente vão casando-se. Continua Emmanuel. Em torno dos seus celeiros econômicos, reunir-se-ão as experiências europeias, aproveitando o esforço penoso dos que tombaram na obra da civilização do Ocidente, para a edificação do homem espiritual, que há de sobrepor-se ao homem físico do planeta, no pleno conhecimento dos grandes problemas do ser e do destino. Interessante que Leon Denis tem um livro que fala do problema do ser, do destino e da dor. Interessante esse final de Emmanuel. Então, o segundo parágrafo aqui, ele destina a nos falar que o nosso continente recebeu a migração dos europeus. O Brasil, por exemplo, tem a miscigenação dos portugueses, dos italianos, dos espanhóis, dos franceses, dos holandeses e assim sucessivamente. E os países ao nosso lado, a mesma coisa. No hemisfério norte, uma colonização inglesa. Então nós percebemos que eles trouxeram muito conteúdo intelectual, já dominavam as lavouras, muitos já vieram passando por uma escola, por uma universidade na Europa, já que nós vimos que tem universidades na Europa que são mais antigas do que o próprio descobrimento do Brasil. Então, o Brasil, perto destas culturas, é um país muito jovem, uma cultura muito jovem. Então nós percebemos que ainda virão muitas outras pessoas. Nós não sabemos o que está reservado, nós não sabemos o que acontecerá de hoje para amanhã, nós não sabemos os desígnios da providência divina, nós não sabemos as consequências que esta pandemia deixará no mundo. O que nós sabemos é que o mundo está passando por uma franca transformação. Isto os nossos olhos podem observar. Nós estamos passando por uma modificação não apenas no ambiente físico, não apenas no ambiente familiar, mas no ambiente espiritual da Terra também. O clima espiritual da Terra hoje é diferente do ano de 2019, início de 2020, quando iniciou a pandemia. Hoje é um outro clima, hoje nós temos visto várias pessoas, cada uma procurando solucionar este momento, a sua forma. Aquele que tem fé agarra na fé, aquele que vê sob tal ângulo, agarra sob tal ângulo, e assim sucessivamente. Mas é importante nós vermos que ainda haverá muitas outras coisas. E o que Emmanuel disse não ficou apenas na sua época, no passado. Poderá sim ainda ocorrer determinadas coisas que fogem da nossa compreensão hoje, mas que a Terra está em franca transformação. Isto é uma questão que todos nós podemos verificar observando o comportamento humano, observando os caminhos que estamos tomando. Continua Emmanuel. Para esse desiderato grandioso, apresta-se o plano espiritual.
no afã de elucidação dos nobres deveres continentais, o esforço sincero de cooperação no trabalho e de construção da paz. Não é aí uma utopia, como na Europa saturada de preconceitos multisseculares. Então, quando eu vou em Portugal, por exemplo, é muito comum as pessoas dizerem assim: nossa, quando vocês brasileiros vêm, vocês falam com tanto carinho, uma magia diferente. Não, é a forma que nós fomos criados no Brasil, é o clima espiritual do Brasil. A Europa, ela por si só, ela está saturada espiritualmente falando de muitos karmas individuais e coletivos. Ainda no século passado, tivemos 2 grandes guerras mundiais que assolou e envolveu vários países, em especial a Segunda Grande Guerra Mundial. Foram 6, 7 anos de massacre para muitas comunidades, para muitos países. Eu fui numa cidade na Alemanha fazer uma palestra, que a pessoa me disse que aquela cidade foi 80% reconstruída. Apenas 20% era de antes daquele período triste. Então nós vemos que a Europa traz consigo, no seu solo, aquele clima espiritual pesado. Mas isso não quer dizer que as pessoas que estão lá não são pessoas boas, honestas, pessoas que estão procurando o seu crescimento. Muito pelo contrário, as pessoas lá também são pessoas inteligentes, pessoas altamente comprometidas com o Evangelho, aqueles que abraçam. Eu conheço espíritas maravilhosos, casas espíritas dignas, que honram o título de serem espíritas. Então, nós estamos vendo num conjunto geral, num conjunto a longo prazo, vendo a história distante e a história recente do porquê desta diferença espiritual. E encerra Emmanuel nos dizendo: nos campos exuberantes do continente americano estão plantadas as sementes de luz da árvore maravilhosa da civilização do futuro. Então, o que nós precisamos na atualidade? Nós precisamos modificar a forma de lidarmos com os nossos problemas. Então, o Brasil, por exemplo, um país que temos passado aí por uma turbulência pandêmica e política, nós temos um problema duplo. Nós temos o problema da pandemia, que não está em nossas mãos, mas nós temos também a mesquinhez humana chegando na política e interferindo automaticamente na vida de todos nós. Como é que lidarmos com tudo isto sem nos afetarmos? Como lidarmos com tudo isto sem perdermos esperança? Ou sem perdermos a alegria? Ou sem perdermos o otimismo? Realmente é um desafio muito grande, porque ligamos o noticiário, por exemplo, é só mortes. Olha, morreu tantas pessoas. Olha, se infectou tantas pessoas. Olha, as pessoas de tal cidade já não têm mais leito de UTI. E vamos ouvindo aquilo um dia. Tem pessoas que estão ouvindo isto há 15 meses, diariamente. 16 meses. Será que nós já analisamos a consequência psicológica que isso vai deixar na cabeça da pessoa? Mas eu não vejo o noticiário dizendo assim: olha, morreu tantos, mas salvou tantas vidas. Eu não vejo, eu vejo dar mais enfoque para a falta de vacinação do que para as pessoas que já foram vacinadas. Olha, faltou insumo. Olha, o governo não cumpriu tal promessa. Olha, o grupo que ia tomar de 50 anos foi atrasado, vai tomar só daqui a 10 dias. Nós vemos problema coletivo. E aí, nesse cenário todo, nós não temos o poder de mudar a política, o político, os outros. Como é que nós ficamos nessa situação toda? Ficamos com mensagens como esta, que nos convida a fazermos a nossa parte. Com imperfeição, com mazelas, com deficiências, mas fazendo o que podemos. Eu tenho 2 caminhos na atualidade. Ou eu entro na fase do negativismo, o mundo está perdido, se eu contrair o vírus eu vou morrer, se um familiar contrair o vírus vai morrer, aquela fase que nós temos visto que é uma realidade também. Ou nós nos agarramos numa fé.
Passamos por esta fase pedindo muita força, pedindo muita coragem, não nos perturbando com o noticiário. Então, cada um de nós vai escolhendo o próprio caminho. Ao encerrarmos o programa de hoje, eu convido as pessoas para na quarta-feira, dia 18 de agosto, nós estarmos juntos através da live beneficente com o nosso irmão Vansan, músico conhecido no Brasil e no exterior. A renda, 100% da renda integralmente, será revertida para o CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, para o seu departamento Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier. Então eu gostaria de te convidar, a live será exclusiva pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Além de ser exclusivo, será também uma oportunidade que você terá de contribuir com o CEPAC, ajudando nas suas obras assistenciais. São mais de 2 toneladas de alimentos sendo confeccionados e distribuídos ao longo do mês. E precisamos muito da sua ajuda. A live começará às 7h30, às 19h30, horário de Brasília. E você é o nosso convidado especial. Você é o convidado para estarmos juntos em mais esta oportunidade que teremos de enaltecer através da música, de ouvirmos aquelas canções que nos geram esperança e assim conseguirmos elevar o nosso padrão. Rogo a Jesus que nos dê uma semana de muita paz, de muita luz. Na semana que vem nós voltaremos com o último item do capítulo 24, depois ficará apenas o capítulo 25, já terminando mais este projeto. Votos de muita paz, de muita luz e até o próximo programa.